Olá a todos, o meu nome é Tânia e este é o trabalho que desenvolvi na Unidade Curricular de Toxicologia Alimentar sobre o tema PCBs, bifenilos policlorados. Para a realização deste trabalho, recorri à base de dados PubMed e Web of Science, usando como critérios de inclusão estudos publicados nos últimos 5 anos, em português ou inglês e de acesso livre. Recorri também a sites institucionais como a Organização Mundial da Saúde e a EFSA. Os bifenilos policlorados, também designados por PCBs, são compostos orgânicos sintéticos, constituídos por 2 anéis fenil ligados entre si e com vários átomos de cloro na sua estrutura. Atualmente, estão identificados 209 congéneres diferentes, os quais se dividem em 2 grandes grupos, atendendo à estrutura química e toxicidade associada. Por um lado, existem os PCBs do tipo dioxina, que apresentam um comportamento toxicológico semelhante ao das dioxinas e, consequentemente, maior toxicidade. Por outro lado, existem os PCBs que não partilham este mecanismo de ação. Os PCBs são compostos altamente lipofílicos, pelo que apresentam um elevado potencial de bioacumulação e consequente bioamplificação. A sua acumulação progressiva ao longo da cadeia alimentar contribui para que se atinjam concentrações tóxicas, razão pela qual são classificados como poluentes orgânicos persistentes. Os PCBs destacam-se pelas suas propriedades físicas e químicas, como a estabilidade térmica e química, a baixa inflamabilidade e a elevada capacidade isolante. Num ambiente, os PCBs entram sob a forma de uma mistura de congéneres e possuem a capacidade de percorrer longas distâncias a partir da fonte de emissão. Os cursos de água e os solos constituem os principais reservatórios ambientais de PCBs. Sabe-se que a exposição humana a estes compostos ocorre maioritariamente através da ingestão de alimentos contaminados, embora também possa ocorrer por meio da inalação ou contacto dérmico. 80% da exposição, através da dieta, deve-se ao consumo de alimentos de origem animal, ricos em gordura, como peixe, carne e produtos lácteos. A produção de PCBs iniciou-se em 1929, sendo que atingiu seu pico de produção nos anos 70. Estes compostos tiveram uma vasta e diversificada aplicação em equipamentos elétricos, como transformadores, condensadores, mas também foram utilizados na formulação de produtos, como tintas e pesticidas. Contudo, em 1986, foi proibida a produção e comercialização de PCBs na União Europeia. No entanto, apesar da proibição, a dispersão e contaminação ambiental continuam a ocorrer, quer devido à eliminação inadequada de equipamentos contendo PCBs, quer pela continuação da sua produção. Em algumas regiões do globo, continua a ocorrer a produção em larga escala de PCBs, como é o caso da Coreia do Norte e do Sri Lanka. Noutras regiões, predomina o seu uso regular, como nos países africanos. De facto, a contaminação por estes compostos apresenta uma distribuição global, afetando tanto países desenvolvidos como países em desenvolvimento. Desde o início da sua produção até 1993, estima-se que foram produzidos mais de 1,3 mil milhões de toneladas de PCBs. Em 2022, ainda restavam mais de 10 milhões de toneladas por eliminar. Ao longo dos últimos anos, novos dados epidemiológicos e a aplicação de modelos mais rigorosos de avaliação de risco têm levado a diversas alterações no que diz respeito aos valores de ingestão considerados seguros. É evidente a distinção entre os congéneres, sendo que os PCBs do tipo dioxina, devido à sua elevada toxicidade, apresentam valores de referência significativamente mais baixos. Já no que diz respeito às interações, sabe-se que por partilharem mecanismos de ação semelhante ao das dioxinas, apresentam efeitos aditivos ou cumulativos com estas substâncias. Além disso, na presença de metais pesados, há evidência de que os efeitos tóxicos são potenciados. A maioria dos congéneres é metabolizada no fígado. No entanto, os PCBs que revelam maior resistência à metabolização acumulam-se no tecido adiposo. No caso dos PCBs do tipo dioxina, na metabolização, os efeitos tóxicos resultam principalmente da ligação e ativação do receptor aril hidrocarboneto. Esta ativação leva à produção de espécies reativas de oxigênio que induzem stress oxidativo e promovem danos mitocondriais.
Além disso, alteram ainda a expressão dos genes envolvidos na apoptose e morte celular. Estas alterações estão na base de vários efeitos tóxicos associados à exposição crónica aos PCBs. Destacam-se assim o efeito carcinogénico, a neurotoxicidade e as disfunções a nível hepático, endócrino e cardiovascular. Os bebés e as crianças são o grupo mais vulnerável aos efeitos tóxicos dos PCBs, uma vez que a exposição precoce pode comprometer os órgãos que ainda se encontram em desenvolvimento e, além disso, o seu reduzido peso corporal contribui para que facilmente se atinjam concentrações de elevada toxicidade. A evidência científica demonstra que a exposição precoce está associada a graves problemas no desenvolvimento cognitivo e motor. Assim, a adoção de estratégias para a redução da exposição aos PCBs é fundamental. Entre as principais medidas destacam-se a redução das emissões, a identificação e gestão adequada de equipamentos que contenham PCBs e o desenvolvimento de programas de apoio para países que não dispõem de capacidade para uma adequada gestão destes compostos. Ao longo deste trabalho, verifica-se que, apesar da evidência científica ser em grande parte consistente, existem divergências, especialmente no que diz respeito à avaliação dos riscos, aos níveis de ingestão considerados seguros e aos efeitos na saúde humana. Estas diferenças podem resultar de avanços nas técnicas de análise, bem como das variações das regulamentações entre países. Observa-se ainda que instituições, como a Organização Mundial de Saúde, ao agruparem todos os congéneres sem distinção clara entre os mesmos, pode contribuir para subestimar os reais riscos associados à exposição a PCBs. É também evidente que ao longo dos anos têm ocorrido alterações dos níveis de ingestão considerados seguros, o que reflete uma maior consciencialização e preocupação relativamente aos riscos associados à exposição prolongada a estes compostos. Para concluir, os PCBs representam de facto uma ameaça significativa, tanto para a saúde humana como para o meio ambiente. Apesar da sua proibição, continuam amplamente presentes no nosso cotidiano. Torna-se, por isso, urgente a implementação de estratégias eficazes de mitigação com vista a garantir um futuro mais seguro para todos.